Olá pessoal, vamos resolver a questão 10 da prova do nível C do Canguru de Matemática 2022, destinado ao nono ano do ensino fundamental. Geraldo escreveu a soma dos quadrados de dois números inteiros conforme mostrado ao lado, mas o gatinho de Geraldo passeou sobre a folha com as patas sujas de tinta e manchou a expressão de Geraldo. Qual é o algarismo das unidades do primeiro número da expressão? Nós temos aqui a expressão e temos aqui que essa expressão resulta num número bem gigante aqui. Então você pode ficar se perguntando, como que a gente faz para descobrir quais são esses dois números que resultam nesse número gigante? Mas perceba uma coisa, o enunciado quer apenas o algarismo das unidades do primeiro número. Portanto, nós precisamos descobrir apenas esse algarismo aqui, o resto não me interessa. Assim, nós não precisamos nos preocupar com quais são os algarismos, por exemplo, que foram borrados aqui nesse segundo número. Porém, a gente precisa analisar ainda assim qual que vai ser a terminação daqui. E aí nós temos que um número que termina em 2 elevado ao quadrado mais um número aleatório ao quadrado resulta em um número que termina em 9. Vamos aqui pensar só no algarismo das unidades. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado mais o quadrado de algum número aqui, um x ao quadrado, aqui só o algarismo das unidades, resulta em um número cujo algarismo das unidades é 9. O algarismo das unidades de um número terminado em 2 ao quadrado vai ser 4, porque quando eu faço 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, isso significa que eu somei um número ao quadrado mais 4, deu um número que termina em 9. Isso significa que esse número aqui ao quadrado tem que terminar em 5, pois aí 5 mais 4 vai resultar num número que termina em 9. Lembrando aqui que eu só estou pensando nos algarismos das unidades. Porém, qual é o número que quando eu elevo ao quadrado termina num número terminado em 5? Se a gente for pensar, se eu pego um número qualquer e elevo ele ao quadrado, para ele resultar num número que termina em 5, isso significa que esse número aqui também precisa terminar em 5. Portanto, a gente acabou de perceber que este número aqui precisa terminar em 5, pois aí nós teremos 5 ao quadrado, vai dar um número que termina em 5, somado com um número que termina em 4, vai dar um número que termina em 9. Assim, nós concluímos que o algarismo das unidades desse primeiro número precisa ser 5, o que corresponde à alternativa C. Vamos resolver a questão 5 da prova do nível C do Canguru de Matemática 2023, destinado ao nono ano do ensino fundamental. Cristina tem uma folha de papel transparente com alguns traços desenhados nela. Ela dobra a folha ao longo da linha tracejada. O que ela irá ver? Vejamos, nós temos aqui esta folha de papel e ela vai fazer o quê? Vai dobrar, seguindo essa seta aqui, o que está aqui vai encavalar com o que está aqui embaixo. Então a ideia vai ser a seguinte, vamos refazer os traços daqui de cima, nessa figura aqui de baixo, e ver quais são os números que a gente consegue obter. Ó. Essa linha que está para cá, se eu girar para cá, ela vai vir parar aqui. Agora, esta linha aqui que está aqui para cá, se eu girar, ela vai vir para cá. Então aqui nós vamos obter uma coisa que parece o algarismo 9. Agora aqui no meio, ó, esta linha que está para cá, se eu girar, ela vai vir para cá. E esta linha toda aqui, se eu girar ela para cá, ela vai vir para cá. Então aqui eu vou formar o algarismo 6. E finalmente aqui, ó, eu tenho essa linha aqui em cima. Se eu girar ela, ela vai vir parar aqui, ó. E esta linha aqui de cima, se eu girar ela para cá, ela vai vir para cá, então ela vai parar aqui. Então eu formei aqui uma coisa que parece um algarismo 5. Portanto, ao pegar esta folha transparente e sobrepor com esta folha aqui, eu vou obter os números 5, 6 e 9. Nas alternativas, você observe que a C tem justamente o número 5, o 6 e o 9. Assim, nós concluímos que, ao dobrar a folha ao longo da linha, ela vai ver os números que estão na alternativa C. E isto finaliza esta questão. Júlia lança um dado 5 vezes, obtendo um total de 19 pontos. No máximo, quantas vezes ela pode ter obtido 6 pontos por lançamento? Vamos então fazer aqui um esboço dos 5 dados e vamos tentar organizar as informações. Primeiramente, a gente sabe que esse é um dado aparentemente normal, ou seja, um dado que possui os números de 1 a 6, aquele dado cúbico tradicional.
E aí, ao lançar esse dado 5 vezes, o total de pontos foi 19. Nós queremos saber o máximo de vezes que ela pode ter obtido 6 pontos. Bom, vamos pensar. O máximo do máximo seria ela obter 6 pontos de todos os dados. Só que se ela obtém 6 pontos nos 5 dados, ela vai obter 6 vezes 5, que é 30, que é muito maior do que 19 pontos. Da mesma forma, se ela tivesse obtido 4, 6, 6 vezes 4 é 24, também é maior que 19. Então, no máximo, a gente sabe que ela teve 3 dados com lançamento 6. Vamos ver se 3 dados com lançamento 6 é suficiente? Vamos supor que esse dado aqui, esse e esse saíram com 6. Então, só desses 3 dados, o total de pontos que eu tenho é 6 vezes 3, 18. Então, para esses 2 dados aqui, sobrou o total de 1 ponto para distribuir entre eles. Só que eu não consigo distribuir 1 ponto entre 2 dados, porque cada dado, os números são de 1 até 6. Então, se aqui sair 1, por exemplo, aqui tem que sair 0, mas não tem 0 nesse dado, já que a gente está supondo que esse dado é um dado tradicional com os números de 1 a 6. Portanto, isso significa que a gente não pode ter 3 números 6 sorteados, porque senão, nesses números que sobrarem aqui, eu não vou conseguir obter a quantidade mínima necessária para obter 19 pontos. O que isso quer dizer, então, que no máximo 2 dados saíram com 6 pontos. Nessa situação, será que é possível acontecer um total de 19 pontos? Bom, 2 vezes 6 é 12, então sobrou 19 menos 12, 7 pontos para distribuir. Tá bom, se eu distribuir 7 pontos, eu posso fazer, sei lá, 2, 2, 3 nos outros dados. E de fato, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 10 mais 6, 16, mais 3, 19 pontos. Ou seja, nós acabamos de concluir, portanto, que com 2 números 6, nós temos a possibilidade de obter o total de 19 pontos. Assim, o número máximo de vezes que ela pode ter obtido 6 é 2. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa C. Vamos resolver a questão 3 da prova do nível C do Canguru de Matemática 2023, destinado ao 9º ano do ensino fundamental. Um círculo escuro com 2 buracos foi colocado sobre o mostrador de um relógio, conforme mostrado ao lado. Em seguida, o círculo escuro é girado ao redor de seu centro até que o número 8 aparece em um dos buracos. Quais números poderão aparecer no outro buraco? O que acontece? Nós temos então essas 2 figuras aqui e esse círculo com 2 buracos, ó, inicialmente ele estava apontando aqui o 1 e o 5. E ele foi colocado aqui, foi girado a partir deste relógiozinho aqui. Ele foi girado ao redor do centro até que o número 8 aparece em um dos buracos. Observe que, como ele não fala o sentido que o relógio foi girado, eu posso girar tanto ele para esta direção aqui, para cá, ou posso girar para cá. Vamos ver em cada situação como eu posso fazer para obter o número 8. Se eu girar nesta direção, esta bolinha aqui está no 5. Se eu girar um pouquinho, ela vai para o 6, para o 7. Opa, parou no 8. Para esta bolinha aqui, se eu girar nesse sentido aqui, para ela parar no 8, isso significa que a outra tem que girar 3, né? Ó, 5, 6, 7, 8. Então, um tem que ser 2, 3, 4. Então, girando para cá, eu vou obter o número 4 no outro círculo. Agora, se eu girar para o outro lado, esse 1 aqui vai virar 8. Então eu vou ter de mandar esse 1, vou girar para cá, ele vai virar 12, 11, 10, 9, 8. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter de girar 5 vezes. Então esse aqui também eu vou girar 5 vezes. Então 5 vai parar no 4, 3, 2, 1, 12. Ou seja, se eu para essa bolinha aqui ter o número 8, a outra bolinha vai apresentar o número 12. Portanto, isso significa que os números que podem aparecer no outro buraco são o 4 e o 12. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa A, o que finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E não deixe de assistir esse vídeo que aparece aí na tela com outro desafio de raciocínio lógico bem bacana. Vejo você no próximo vídeo.